No ar, o Resenha Tricolor número 236. Estamos de volta, estamos quase de frente com Junqueira. Boa noite, Junks. De frente com Domingues, com Z. Boa noite. Alguém amarelou, ou quer dizer, não pôde comparecer. Muito bom, Caio. Falar de tricolor, né? Estamos aqui para isso. Como vocês podem perceber, o Dani não veio, o Barolo não veio, mas o Barolo tá aí. Barolo! Diga lá, Barolão. Fala, meus amigos, boa noite, hein? Semana começa mais leve, eu acho que depois do empate contra o Bragantino, muita gente conversou comigo e falou, Barolo, comemorando o empate contra os reservas do Bragantino, e eu até comentei no vídeo pós-jogo que eu não estava comemorando o empate. Na verdade, eu acho que o Patrick, o amigo do Bob Esponja, do Bigodinho do Zorro, definiu bem o que foi o jogo contra o Bragantino. O Patrick falou assim: feliz pela postura, triste pelo resultado. Eu penso exatamente da mesma forma. Eu acho que o São Paulo mudou a postura depois daquela verdadeira aberração que foi o jogo contra o Juventude. Para mim, uma das piores atuações da história do São Paulo. Os primeiros 9 minutos mais tenebrosos da história do futebol. Aquele jogo horroroso que o próprio Rogério Ceni, na entrevista coletiva, mostrou um claro constrangimento. Tamanho foi o tamanho da bolinha que o São Paulo jogou em Caxias do Sul. E conseguiu um empate, milagrosamente, da Bacia das Almas, que dá toda a chance do time se classificar na partida de volta, jogando no Morumbi. Mas eu fiquei muito triste depois daquele jogo e preocupado com o desempenho do São Paulo na sequência do ano, que aquele time não joga nem a segunda divisão. Aquele futebol não é nem futebol de segunda nem de terceira divisão, é futebol de amador, é futebol de casado e solteiro. E aí, contra o Bragantino, o Rogério Ceni fez algumas alterações, colocou até alguns jogadores que eu particularmente gostaria de ver, como o André, que eu acho que tem que ter mais chances. Eu queria ver o Rigoni com mais oportunidades, o Patrick jogando mais para pegar ritmo de jogo, o próprio Nicão, que para mim ainda está devendo muito. E o São Paulo, mesmo jogando contra os reservas do Bragantino, que para mim, os reservas do Bragantino são melhores que os titulares do Juventude, o São Paulo eu acho que fez uma boa partida. Se não foi uma partida brilhante, como o próprio Rogério Ceni falou na entrevista depois do jogo, e até no vestiário, cobrando os jogadores e até incentivando, a postura do São Paulo foi diferente. Alguns jogadores que a gente viu que estavam apagados fizeram uma boa partida. Eu acho que teve jogador, o Andrés Colorado para mim foi bem, o Éder entrou e foi decisivo, o próprio Igor Gomes, que dessa vez não fez só o trabalho sujo, ele fez o trabalho limpo também, municiou o atacante, correu, participou do jogo, deu bons passes, fez bons desarmes, foi uma boa saída de bola na parte defensiva, e vários outros jogadores que para mim foram bem, até o próprio Patrick, Nicão, que não foram brilhantes, acho que fizeram uma boa partida e nos dão esperança para essa sequência do campeonato. Agora, na Bolívia, sinceramente, eu não sei que o Rogério Ceni vai escalar, eu gostaria de ver o Gabriel Neves também com uma sequência de jogos, que eu acho que é um cara que pode segurar na marcação. A gente tem opções, eu acho que diferente do ano passado, a gente tem mais opções para rodar o time. E o rodízio se mostrou uma alternativa boa do Rogério Ceni, que eu duvidava desse rodízio, mas porque eu acho que para mim tinha que ter um time base e ir trocando algumas peças que estivessem mais cansadas, né? Alguns jogadores mais cansados, mas o resultado disso, mesmo que a gente não esteja lá em cima na tabela, tenha sofrido alguns resultados ruins, eu acho que pelo menos não temos jogador no departamento médico e o Rogério Ceni pode aproveitar todos os mais de 30 jogadores que ele tem no elenco. É isso aí, tá bom? Eu acho que semana que vem eu tô aí com vocês, hein? Não vou prometer, mas eu acho que dia 9 eu devo estar aí ao vivo com vocês. Fique com Deus, forte abraço, bom programa. Ô Junks, que nem foi falado aí, a gente teve uma semana com 2 empates. Na minha opinião, o empate contra o Juventude foi o pior jogo da era do Rogério Ceni, não pelo resultado em si, mas, cara, a apresentação, né? Foi enlouquecedor o primeiro tempo do São Paulo, assim, algo que beirou o bizarro. Me pareceu até estranha a postura do time. Muito. E o empate contra o Bragantino, contra o Red Bull, em que o São Paulo jogou bem. Jogou bem, poderia ter saído com um resultado melhor. Foi prejudicado, né? Tem 3 momentos, pra mim, 2 pênaltis e o chute no Caleri, uma agressão. Foi prejudicado. Impressionante, né, cara? Como é sempre chama o VAR. Cara, por quê, velho? Chama o VAR, não sei. Expulsou o Rogério. Cara, que é isso? E o Rogério de uma forma educada. Pela entrevista ele fala, cara, eu não ofendi, eu não sei o quê. Pelo que eu vi no jogo, eu vou acreditar no Rogério, você concorda? Porque esse pilantra aí, o que o cara fez numa partida é brincadeira, né?
Não, e ele tentando se explicar ali, eu acho... Não, vou recapitulando. É o que você falou, Caio. Acho que o 2-2 pelo resultado foi ótimo. Sim. Trazer pra casa. Um sabor de goleada esse 2-2, porque era pra ter sido 4-0 pros caras. No final do jogo. Então, acho assim, trouxe o resultado pra casa num time frágil. Juventude é um time frágil. A gente tá vendo aí que vai brigar para não cair no brasileiro. Apesar de ser um dos poucos times da Série A que estão enfrentando o time da Série A. Só a gente e o Santos. Sim, sem dúvida. E o Santos perdeu lá em Curitiba, né? Perdeu lá em Curitiba. E acho que isso... Puta, cara, isso é um ponto importante também. Acho que tem altos e baixos. São Paulo ganha do Atlético Paranaense, bem pra caramba, depois perde, empata, etc. E o Atlético Paranaense vai lá e dá uma sapecada, vai bem, etc e tal. Tem ganhando do Flamengo agora, por exemplo, que ganhou da gente. Exatamente. Então tem altos e baixos. Agora, o que eu acho, Caio, que me preocupou, não sei se vocês concordam, eu senti um pouquinho que o Rogério acusou esse golpe da montagem do time. Eu também achei. Eu achei tanto que ele mexeu em 2 partidas seguidas. Né? Seguidas e numa mexida assim que a gente estava questionando, já saiu com o Patrick, já saiu com o Nicão, já saiu com Arboleda e outros nomes que assim, não estou criticando, ninguém está criticando, só estou falando que ele está abrindo um pouco o leque e talvez vendo quem presta ou não presta. Então, mas será que ele não está pensando como a gente? Porque a gente falou aqui nos últimos 2, 3 resenhas. Cara, é a hora de pôr esses caras para jogar e cobrar esses caras. Ele pôs. E alguns responderam. Eu achei que o Patrick não fez um mau jogo, eu também sabia? Achei que não. Achei que ele... Eu até estava discutindo hoje no podcast do GE. Não é que ele foi brilhante, mas para mim ele tá em evolução. Sim. Ele demonstrou algo assim que pode agradar no futuro, sabe? Tem qualidade técnica, né? Gostei do Colorado, porque eu também discuti lá, os caras, mas ele é lento, não sei o que. Cara, São Paulo fez 12 desarmes no jogo, 6 foram dele. E não achei lento, achei saindo para uma tabelinha rápida. Também achei. Concordo. Também acho. Então, será que ele não resolveu? Então, beleza, então vocês estão reclamando dos moleques, eu vou pôr os medalhões. Pode ser. Eu acho que o Red Bull era um jogo difícil. É um jogo difícil, ele faz frente para todos os times. São Paulo fez algumas propostas de jogo interessantes, bola na trave, muitas coisas boas. Não, São Paulo foi melhor. Do minuto 2, né? Porque tomar um gol com 50 segundos é brincadeira. Esse é um ponto horroroso, brincadeira, né? Tomar um gol com 50 segundos. E do jeito que foi. E o Rogério falou na entrevista, coloquei um time alto para a bola parada. Cara, 50 segundos. A primeira, gol dos caras. Pois é. E acho que isso daí, falta atenção. Mas depois soube jogar um pouco assim, sem aquele nervosismo, sem aquele querer de desespero, cara. Eu também achei. E você acha que pesou a experiência dos caras? Ou foi porque o time dos caras também estava misto? Até aí o nosso também. Então eu vi muita gente, não consegue ganhar do reserva. Pô, o nosso também não era o titular, sei lá, ou era, não sabemos mais. Cara, boa pergunta. Eu acho que as duas coisas. Eu acho que, na verdade, falta atenção nessa questão de entrosamento, essa questão de estar um time que está menos entrosado que o outro, com certeza. E um pouco mais ligado no dia a dia do jogo, porque você não está jogando todos os jogos, você entra um pouco sem ritmo e querendo provar um pouco as coisas. Mas é o que você falou, uma desatenção muito primária, né, cara? Uma coisa assim de sair pro jogo, você entrar um pouco desatento, mas buscou o resultado, é o que a gente falou no outro programa. Que nem perder do Flamengo lá é um resultado razoavelmente comum ou comum. Não da forma que foi, mas sim, é um resultado comum. Pelos pontos, eu acho que com o Bragantino, cara, é a mesma empate, coisa. Né? Se você parar pra pensar, Jungs, quando a gente faz a planilha do campeonato, você pensa, Atlético Paranaense em casa, vitória. Flamengo fora, 0 pontos. A Red Bull dá pra buscar. O São Paulo está dentro do planejamento ainda. Exato. São Paulo ainda está dentro do planejamento. Então não tá bom, não tá acima da expectativa, nem abaixo. Poderia estar acima, porque poderia ter ganho do Red Bull. Jogou para ganhar e não ganhou. Sem dúvida. E acho que agora os 2 próximos testes, né, Caio? Acho que tanto na Sul-Americana, quinta, 7h15 fora. Na altitude. Na altitude.
e o Santos em casa, que é o líder do campeonato, querendo ou não... Que momento estranho, né? Porque se a gente pegasse o Santos há É 2 pra brigar no semanas, rebaixamento. você fala, é pra enfiar 4-0 no Santos. Agora Quase não sabe o caiu que no esperar. Paulista, É isso. No último jogo, se salvou. Você não sabe o que esperar do Santos. Mas é um teste bom. É um teste bom. É um teste bom, Que é um jogo que a gente tem que ganhar. Tem que ganhar. Porque quando você Esse faz na planilha lá no começo, é ganhar do Santos em casa. Esse precisa É ganhar. ganhar do Santos em Eu acho que casa. São Paulo tiver um aproveitamento acima de 60%, 70% em casa, fica num G6. Sim, Eu acho que também fica num acho. G6. É, porque 60%, 70%, 70%, eu acho que 72% é aproveitamento de campeão. Se tivesse casa, aproveitamento ou em... tudo? Não, geral. Em tudo, Se isso. tivesse aproveitamento em casa, em uns 50 ali, Tá bom. fica no G6 com Fica, certeza, fica. também acho. E acho que é a nossa média, né, cara? Acho que Nesse momento, sim. nesse momento sim. E acho que mais uma vez o Rogério foi bem, acho que diferente do que foi um pouquinho na entrevista com o Flamengo, acho que ele foi bem Eu gostei também. nas últimas coletivas e principalmente nessa última. Acho que essa questão da arbitragem, cara, eu acho assim, é uma opinião polêmica, mas não é desrespeitando ninguém. Mas você dá muito poder para uma pessoa que na verdade não tem esse poder. É, exato. O juiz querer aparecer, querer ser Ele já chega com o cartão vermelho na mão antes de conversar. expulsar o Rogério, o cara é educado. Ele ganha, não, e ganha moral, né? Expulsei o Rogério. É tipo. Aparece na imagem, bate uma boca, É entendeu? isso. É uma coisa assim um É pouco. Só que isso passa por um ponto importante que a gente vem batendo aqui. O bastidor de São Paulo é muito fraco. Muito fraco. Muito fraco. Ó, foram Todos os 3 sentidos, lances. Caio. Os 3 lances, na minha opinião, não são duvidosos. Não são são lances, duvidosos. São lances reais, São. 2 pênaltis e uma uma agressão. agressão. E, cara, o VAR não é nem chamado. Ao menos para chamar o VAR e ver uma Pô, interpretação. também exato. acho. E agora, o que, por exemplo, você cai o presidente junto com o diretor de futebol, o que a gente faria? Uma nota de repúdio? Vai na hoje, agora. Vai na CBF, liga em off pro presidente da comissão de arbitragem, tudo que os caras não estão fazendo. Quem não chora não mama, Exato, entendeu? Tá amigão. todo mundo reclamando, Exato. o Santos reclamou da arbitragem no outro, aí jogo passado conseguiu já tinha... escalar o árbitro já deles. tinha é assim, Sim. cara, o Campeonato Eu também Brasileiro acho. é quem grita mais alto. É isso. E a gente continua sendo a freira na casa de prostituição, né? Que é o que a gente falou. É isso mesmo. Mas, ô Junks, fora os bastidores, eu não queria pular um ponto importante que eu acho que é o desfecho das nossas 2 últimas discussões na semana passada. Você acha que o time jogou melhor porque os caras foram experientes ou você acha que foi uma fatalidade? Por que eu te pergunto isso? Porque o Rogério ele tentou repetir o mesmo time. Aí ele repetiu o time na semifinal do Paulista, ele repetiu o time na final do Paulista, ele repetiu o time na segunda final do Paulista, ele repetiu o time contra o Atlético Paranaense. Perfeito. E ele repetiu o time contra o Flamengo. E aí ele foi cobrado de não mudar o time. Aí o que aconteceu? Ele mudou o time em Caxias. Sim. E aí ele foi cobrado por mudar o time da forma como ele mudou. Sim. E aí ele mudou de novo para uma terceira opção. Você acha o quê? Que é simplesmente um rodízio? Ele está tentando achar a formação ideal, porque o que eu defendi hoje no podcast do GE é que assim, o Rogério ele está tentando, ele não está se omitindo. O ponto para mim que o São Paulo está pecando é na oscilação dos jogadores, porque a gente veio aqui semana passada e eu falei que tinha sido talvez o pior jogo do Wellington na lateral esquerda. Aí ele foi para a reserva e de repente foi o melhor em campo. Sim. A gente falou que o Nestor vinha jogando bem pra caramba, o Nestor não tá jogando nada. Aí a gente reclamou que o Pablo Maia tava Nestor, jogando né? pra cacete. Nada. Né? Aí o Pablo Maia tava jogando pra cacete e de repente não jogou. Aí o Éder, que todo mundo queria fora, entrou e foi o melhor em campo. bem. O São Paulo Fez até o gol que a gente está criticando, não faz assistência. Sim, não faz assistência, gol, fez gol de cabeça, mandou bola na trave. Então, assim, o que o Rogério teria que fazer de diferente? Ou, sei lá, ele mudou o esquema e os jogadores melhoraram? Porque eu não consigo entender. Eu não sei mais o que a galera espera do Rogério, entendeu? Não, porra, eu gostaria muito de ter essa resposta também. Acho que até vale um adendo aí, uma desculpas pro Éder, que bom que você respondeu. Na última a gente deu uma cobrada forte, mas eu acho que também o cenário, Caião, acho que o cenário ele traz diferentes oscilações ou posicionamento. Eu acho que uma coisa é um mata-mata, sim, que os caras... Cara, ainda eu acho assim, eu acho que o São Paulo... Essa palavra é muito difícil, né, cara, de amarelar, mas o São Paulo não está acostumado com situações desse tipo.
saber... Desacostumou, né? Desacostumou. O atual São Paulo. Sim. Trazer um resultado para casa, jogar de igual para igual, jogar fechado, fazer nhaca. Porra, a gente quase tomou um 3-0 do Juventude. E quando fez o Era 1 o ali, último meio prego na no caixão, sorte, era quase cara. pra tomar o terceiro. Era em vez de- quase pra tomar o terceiro bola em vez de passou, fazer o segundo. Era pra sair de lá eliminado. E o cara, assim, foi pênalti, foi claro, mas porra, os 40 e quantos do segundo vai marcar um pênalti no São Paulo. Era e o pra sair Reinaldo de só lá serve eliminado. pra isso, né? Como jogou mal, né, cara? Desculpa, só serve ele pra deu isso, assistência e o mano. gol e pra mim foi um dos piores em campo. Porra! Assistência e gol. Então, mas e aí? Então, não sei. eu Porque, beleza, o Wellington vinha mal, aí colocou o Reinaldo que foi mal, aí colocamos Sim. o Léo. O Léo foi mal. Foi mal. Aí colocou o Foi mal. Wellington e foi bem, só que era o Wellington que foi mal contra o Flamengo. Pois Aí é. você vai jogar contra o Santos, você vai colocar quem? O Wellington, o Reinaldo ou o Léo? Difícil. Difícil. Será que é o time que não é cascudo? Será que não sabe jogar de situação para situação? Não sei, é isso que você falou, por exemplo, um Red Bull. É o São Paulo home office, só trabalha em casa. O Red Bull, a gente pegou um time muito desfalcado e o Atlético também. A gente também estava desfalcado. Tava desfalcado igual pra igual. Todo mundo desfalcado. O Palmeiras pegou o Corinthians Não é nem desfalcado, isso. o Flamengo foi desfalcado É agora, isso. o Não é nem Gabigol mais tava no desfalque, banco né? contra o Atlético O Santos Paranaense. é rodízio, É isso. né? Todo mundo que tá jogando Poupando. 2 ou 3 competições, Sim. você não consegue repetir o time. Então, Eu concordo. O que eu acho... que é o caso do Red Bull. É o caso do Red Bull. Tá na Libertadores, É o caso do Red Bull. na Copa do Brasil e na... Eu concordo, mas o que eu acho é que tem algumas peças que ainda não estão prontas para esse embate no mata-mata, para entender a camisa Então, mas do aí São quem? Paulo. Os jovens ou os maduros, os mais velhos? Acho que os mais velhos. Eu acho que o jovem, eu acho que ele sente. Ele sente a pressão. Ele sente. Eu acho que o mais Concordo. velho é blasé. Não todos, né? Pra Não ficar bem todos. claro. E nem Eu todos acho os que o mais Diego velhos. Costa continua jogando bem. Sim. E nem todos os mais velhos. O Caleri, por exemplo, tá jogando pra cacete. Não sente Mesmo não fazendo gol, brigou, incomodou, tomou chute no chão. Não sente nada. Não sente zero a Não pressão. sente absolutamente nada. Talvez seja uma mescla disso, talvez. Talvez, por exemplo, uma opinião. Tem opinião mais difícil do que a do Arboleda? Porra! Que vem jogando bem de novo. Ele faz o quê? Cara, conta com o cara até a final pra ele aparecer com a camisa do Corinthians atrasado lá no Santos Dumont. E faz com o e cara, o que me mano? preocupa com a Arboleda? A nossa saída de bola contra o Juventude foi horrorosa. Horrorosa. O São Paulo, o primeiro tempo foi detestável. Porque a gente não conseguia sair jogando. Vários chutões. E era Arboleda e Miranda, que é uma saída de bola péssima. Péssima. Aí você fala, bom, Péssima. mas aí então põe o Léo na esquerda. Aí colocou o Léo na esquerda, ele não jogou bem contra o Red Bull. Não jogou. A ponto de entrar o Wellington e mudar a cara do jogo. E aí, pra mim, o papel do Rogério tá muito complicado. Tá muito complicado, porque assim, a gente tá sem uma regularidade, os jogadores alternam bons e maus momentos, e não tem uma fórmula. Você fala, no mata-mata. Talvez. Só que no mata-mata contra o Corinthians, eles jogaram bem pra cacete. Jogaram. Aí você pega um jogo merda, vai, contra o Everton aqui no Morumbi, e os caras não jogaram nada, e não era mata-mata. A gente acabou ganhando pela fragilidade do adversário, mas não jogaram nada. Então, assim, como fazer, como desatar esse nó, entendeu? O que você faria para o jogo contra o Santos, por exemplo? Puta, cara, contra o Santos eu ia com a molecada. Ah, moleque com moleque, o Santos é alegre, vem pra cima. Faz sentido. Puta, cara. Embate com categoria de base e vamos em frente. Porque Azul, sabe? Eu acho. O time, por exemplo, que jogou a final do Paulista. O time os dois jogos. É isso. O Wellington lá embaixo pra defender, pra atacar o cara pra não ser atacado. Rafinha dando tom de experiência. Eu acho que é isso. Só que assim, eu acho que duas perguntas interessantes nisso aí. Será que o São Paulo, ou por Covid, ou por reestruturação, ou por lesões, ou o que seja, será que a gente não está atrasado nessa maturidade do elenco? Será que a gente não está atrasado por vários motivos, culpas nossas mesmo, do São Paulo? Será que a gente ainda não chegou num ponto, ou estamos indo para este ponto? Tem alguém nesse caminho? Eu fiz essa pergunta hoje, vamos lá. Miranda não tá no auge da forma. Luciano. Vamos por baixo. Patrick, vai. O Volpe não tá. É que o Volpe, tá fora de forma. Eu acho que esquece. Tá bom. Eu não colocaria ele nem na quinta-feira mais. Também eu não. repetiria o Jandrei. Eu também. Que goleiro desgasta Dá meia. ritmo pro cara e pronto. Também. Tá bom. Miranda tá fora de forma. Fora de forma.
O Arboleda não. O Arboleda O Reinaldo não tá fora de forma, tá forma técnica. Forma técnica. Luan tá fora de forma. Patrick fora de forma. Nicão fora de forma. Luciano fora de forma. E fora de forma não é tá gordo. Exato. É ritmo de jogo, é não conseguindo. O Rigoni, eu poderia dizer que também tá. Pois é. Só que por outro lado... Pelo talento que ele tem, ele compensa, Exato. né? Por outro lado, Sim. o DM tá vazio. O quanto é responsabilidade do São Paulo e o quanto é responsabilidade dos jogadores. Pois é. Porque aí é que eu começo a querer entender. Concordo. Será que o cara não deveria se esforçar um pouco mais, melhorar a alimentação? Ou realmente é a responsabilidade do São Paulo que não consegue pôr esses caras em forma? Isso que eu ia falar. Mas Perfeito. aonde entra o São Paulo e onde entra o jogador? Aonde entra o Rogério na escalação e onde entra o jogador? Para mim, Difícil. o X da questão está no desempenho dos jogadores hoje. E será que... não, assina embaixo. E será que o jogador está sendo, se estiver sendo, displicente, negligente, etc e tal, é porque a cobrança do São Paulo é ruim? É porque o institucional mostra uma merda? É isso que a gente precisa porque entender. falta respeito da instituição para o São com Paulo o tá jogador? falhando? É isso será que a gente o precisa entender. Será que, por exemplo, um arquirrival, seja, o Palmeiras tira da curva, um Corinthians, será que o cara está nesse mesmo problema de cobrança, de entrega? Eu não estou falando assim de posição de tabela. Falando do cara estar em forma, estar entregue, estar jogando. Será que assim, cobraram o Patrick no passado de falar, velho, você não pode engordar mais de 6 quilos. Machucado ou não, você pode operar o joelho durante 8 meses, mas você não pode passar de 7. Ele trabalha com o corpo, Vou aí toda quinta te ver. É isso. Vou aí toda quinta te ver. Ou vem aqui. Vem aqui pra gente pra fazer o acompanhamento, pra não sei o quê. Exato. Não sei. Então, não sei. Pra mim, eu acho que pra gente entender o que se passa com o São Paulo hoje, é a gente tentar distribuir o percentual de responsabilidade. Tanto do Rogério, que tem muita gente, é o Rogério, quanto dos jogadores, que eu defendo que tem eu diria que a maior parte da responsabilidade é dos jogadores nesse momento, e da condição física. Por que esses caras ainda não estão? O Miranda, tá certo, o Miranda é um cara que é responsável, que não sei o que, teve Covid, tem uma idade um pouco mais avançada, tudo bem, mas Patrick, o Nicão, até onde a gente tem que falar, estrutura, DM, Dr. Gelol, e aí? Ou, cara, vamos se mexer aí. Tanto que eu acho que o Patrick tá melhorando, porque ele tá entrando numa forma um pouco melhor. Não, 100%, Caio. Por que o Rafinha destoou dessa turma? Porque tá super bem condicionado. Será que levou a sério? Exato. Não saiu pra jantar, personal em casa, assim, tanto a seriedade do profissional quanto a falta de apoio do São Paulo. E o biotipo e não sei o quê. E a falta de estrutura do São Paulo também. Assim, não estrutura, não tô falando estrutural, tô falando do apoio, de estar próximo. Do todo. A gente falou aqui que pro São Paulo ser campeão paulista, qualquer detalhe contava. E a mesma coisa vale para esses campeonatos. Qualquer detalhe conta. É o acompanhamento do cara, é a psicóloga para o cara não sentir a pressão da torcida adversária, é a alimentação, é o voo fretado para ir para a Bolívia para ter tempo para jogar na segunda-feira, é a piscina cheia para o cara fazer o treinamento depois. Todo detalhe conta. E é isso que eu preciso entender, que eu estou questionando aqui, o quanto é papel do São Paulo e o quanto é dos jogadores, porque tem responsabilidade dos caras. Até, por exemplo, o papelão que o Everton fez na seleção brasileira com o Tite, simulando uma lesão na mão. E pra jogar. E jogou. Então, exato. Assim, São Paulo fez isso? Não, o Arboleda estava no banco. Já classificado no Equador. Não voltou e ainda não voltou. E se atrasou. Ainda se atrasou. Devia estar alcoolizado no banco de reservas, no jogo classificado, fazendo festinha. E, cara, o São Paulo monitorando o cara, manda alguém, velho, traz na mãozinha, irmão. É o detalhe. Traz na mãozinha. Tanto que ele perdeu tempo, ficou 2, 3 jogos fora, agora tá todo mundo querendo que volte, aí agora tem que mexer no esquema tático, porque bem ou mal tinha acertado o esquema tático com a saída de bola, com o Léo. Era nosso titular. Era nosso titular. E depois que ele saiu, a gente já não encaixava mais ele, sem dúvida. Porque era Léo e Diego, com uma saída de bola rápida. Com o Rafinha e na esquerda o Wellington, agora voltou o Arboleda, e aí? O que a gente faz? E aí bagunçou o esquema de novo. Bagunçou. Não, eu acho que passa por tudo isso e também não isentando 100% o nosso técnico, acho que ele precisa entender isso.
Precisa ter uma ligação direta, Claro. precisa ter alguma conexão. Claro. Não é só chutão. Claro. Tudo bem, o chutão desafoga, mas o Caleri precisa fazer um pivô. Sim. Se a gente tivesse, tipo, saudosista, tá bom, nostalgia SA. Tivesse um Aloísio, Pô, a capa do Batman, eu sofria falta e o Rogério guardava. a bola isso. fica lá no ataque, Ficava no mano. Não é ataque. bate e volta. Tipo, não é que o Mas time você tem... sabe que eu acho que é por isso que o Luciano não tá jogando? Pode ser. Porque o Luciano Pode tem ser. que vir buscar o jogo Pode ser. e o Caleri tá ficando sozinho lá Ele na arma frente. mais do que ajuda E aí o segurar a Caleri bola. fica sozinho. Pois é. E o Éder, bem ou mal, ele é uma outra referência ali que ajuda a marcação. Sim. E o Caleri aparece um pouco mais. E esse... não, sem dúvida. Eu acho, porque eu não é um entendo porque o fato. Luciano não jogar também. Não, eu acho que é isso também. Também a forma, Também né? acho Que é o que que a gente isso. falou. E acho que também tem um negócio que, assim, esse negócio de desafogar, cara, da bola tá sempre no nosso campo. Você viu o cara que o Juventude fez? Cara, ele pode chutar. Cara, ele pode chutar. Mas 380 Não vai acertar, mil não vai vezes. O cara não vai acertar nunca. Só que a bola estando ali na frente da área, Que uma estando hora, ali, uma hora ilumina e chuta um negócio É probabilidade, desse. é estatística. Se o até. cara parar pra Estatística. pensar, ele não vai acertar o chute. Agora, um chute atrás do outro, bate, rebate, bate, rebate, bate. Vai. É estatística. Uma hora vai, Tem cara. razão. Então Tem acho que razão. precisa passar um pouquinho por isso aí. Assim, a gente vai ser muito sufocado. Vai ser muito. Eu acho que tem que de vez em quando ter uma outra alternativa, uma saída. é. Hoje, chutar uma bola pra lateral, que seja, Esse- sabe? Pra não perder a bola ali na frente. E esse não é o primeiro jogo que o cara deixa o Léo armar por livre e espontânea vontade. Muito pelo É contrário. o único, É proposital. é a solicitação. Ninguém sai no cara. É isso. Não vou lá, porque ele daqui ele não sabe o que fazer. Ele É. não sabe o que fazer. E eu não tô falando do Léo, gente. Eu não tô Não, falando que do até Léo. tem uma boa saída de bola. Eu não tô falando do Léo, tô falando do Reinaldo, do Wellington, do Léo, do Luciano. Quem puser Do nessa Arboleda, lateral, todo do... mundo que puser sufocado nessa saída, Não cara, tem o que fazer, é verdade. Aí volta a bola, aí a bola fica 80% Exato. do tempo exato. aqui. E aí que você vê o que a gente falou no outro programa, que eu acho que é uma crítica construtiva. Esses caras, o Nestor e o Pablo Maia, eles se escondem muito atrás desses meias, cara. O meio de campo do São Paulo tá deixando um pouco Ele a tem que desejar. Eu acho que o São Paulo tá empacar. perdendo força no meio de campo. A bola tem passado nos zagueiros, assim, nunca é. Você não vê, não é no Pablo Maia e volta, não é no e abre aqui. É sempre esse Zagueiro. lateral, zagueiro. É isso. O cara não Também vem aqui para se apresentar. Esse que tem sido um dos grandes Tanto problemas. que, de novo, eu repito, pra mim, o melhor do meio de campo do jogo passado foi o Igor Igor. Gomes. Foi o Igor Gomes, que tá todo mundo criticando. Porque o Sara não entrou bem, Não tá entrou. com ritmo também, Sim. normal, ok, mas já agora a gente precisa dele. O Nestor, pra mim, vem jogando 3 jogos mal e vinha muito bem. Pra mim, era o melhor jogador do meio de campo no Paulista. Sim. E o Pablo Maia, o Rogério fez bem de preservá-lo esse jogo. Eu Ele também fez acho. bem, porque ele é bom, Sim. ele vai oscilar e precisa sentar um pouco, respirar, tirar um pouco da pressão do moleque. Eu acho que São Paulo tá perdendo no meio de campo, cara. Eu acho que você tem razão. Não. E será que a gente tá apostando muitas fichas nessa molecada, cara? Ou é assim mesmo? É jogando, ano que vem vai ser um cara maduro. Eu acho que exige um pouco de tempo, mas precisa de umas peças pra... É a mescla que você falou, cara. É a mescla. Mas pra mescla funcionar, Pois é. esses caras precisam estar bem. Por isso, que time você escalaria na quinta-feira? Puta, na quinta-feira... Porque pensa que quem jogar quinta não joga... Não Não joga sai jogando na segunda. segunda, né? Pois é, a nossa situação, até peço perdão, na Sul-Americana, se a gente ganhar, classifica... O São Paulo tem 6 pontos. Só passa o primeiro, certo? E o Ayacucho e o Everton tem 3. 3. Não, eles têm 1. O Ayacucho tem 3. Só passa o primeiro. O São Só Paulo passa tem o primeiro. 6. É isso aí. Se ganhar, vai pra Considerando 9. que o São Paulo vai Os ganhar caras do vão pra Ayacucho em 4, casa, 7, é isso. que o São Paulo vai ganhar do Vai precisar de um Ayacucho em casa, empate, sim. porque ganhou lá, tem que fazer o papel de casa. A Isso é gente deve obrigação. ganhar dos dois. Aí o Everton... Do Ayacucho e Santos. da Bolívia agora. Desculpa, esqueci o nome também. Vamos ganhar dos dois. Tem que ganhar dos dois em casa. Então, supostamente, Ayahuasca. São Paulo tem uma vantagem de 5 pontos sobre o Ayacucho. Sim. Então, assim, mesmo o empate perdendo nos na resolveria, Bolívia, sim. não seria uma tragédia. Mas o empate pra gente seria excelente. Seria excelente. Seria. Agora, quem jogar na quinta, muito provavelmente não sai jogando na segunda, porque Bolívia não tem voo direto, os caras jogam quinta à noite, vão chegar aqui sexta de madrugada pra descansar no sábado, treinar domingo pro jogo segunda. Não dá.
Eu acho que eu ia colocar esse time um pouco mais experiente e ia colocar E aí a molecada molecada... Escalação Corinthians e Palmeiras do Paulista contra o Santos. Sempre colocaria Volpe ou Jandrei? Quando? Não, Quinta. sempre Jandrei. Eu também. Sempre Jandrei, cara. Acho que, goleiro é ritmo, não cansa tanto. Eu também. Aí Igor Vinícius, Arboleda e Miranda? Sim, senhor. Arboleda e Miranda na altitude. Reinaldo. E aí eu colocaria Luan, que tá precisando de ritmo, tá na hora. Pode pôr o Patrick de novo ou o Andrés. Tá, aí a gente não tem nenhum dos dois no clássico, vai de Pablo Maia mesmo. Pablo Maia. André, aí, sei lá, um Sara. O Sara e o Rigoni. E aí Sara, Rigoni e Luciano. Isso aí. Tá bom. Aí no clássico a gente iria de Jandrei, Rafinha, Léo, Diego e Wellington. Pablo Maia, Nestor e Igor Gomes. E Caleri e Éder. É isso aí. Bom, eu iria dessa forma. Então, no papel, eu quero ver o Marquinhos. Parecem ideias... Então, o Marquinhos tá sem chance, né, cara? E foi na viagem que a gente falou, que não foi nem relacionado, na sequência tava lá no assento Rigoni, Caleri e Marquinhos, todos felizes, e ele não jogou. Tá estranha essa ausência do Marquinhos mesmo. Mas você iria dessa forma também? Acho que sim. Então, aí é que tá. No papel... faz todo sentido. Aí chega no jogo, não acontece. E aí todo mundo, que merda, não sei o quê. Mas, bom. Jungs, Dureza. Placares para os dois jogos. Acertei, hein? Esse 1-1. Acertou, produção? Incrível que pareça, acertei 1. Empatei com o Dani, que o Dani tá há 4 anos sem acertar um resultado. George Wilstermann. Puta, foi dar uma colada gente. aqui. Boa, fez bem. Então, George Wilstermann em São Paulo, quinta-feira, 7h30 da noite, só na Comebol TV de novo. Mano. E, cara, eu tenho Vivo TV, não tem Comebol TV. Tô desabrigado, viu, Junks? Porra! Vai lá em casa, mas... viu, pessoal? É assim que a gente resolve os nossos problemas. Eu preciso falar uma coisa, edita tudo aí, mas os caras não vendem pacote avulso, o jogo avulso, não. É só pacote. Aí eu fui ver uma tal de... Sei. Nem sei. Tá bom. Já sei. Alguém aí no negócio, mas porra, vamos ver em algum lugar. Tá bom. Porque eu acho que vai ser 2-1 pro São Paulo. 2-1 pro São Paulo? Mesmo com altitude, bagunça e tudo, São Paulo tá assim. Cara, eu acho que vai ser empate. O São Paulo arranca 1-1 lá. E o São Paulo ganha de 3-1 do Santos no Morumbi na segunda-feira, às 8 da noite. É isso aí. Boa, hein? Eu acho que vai ser 1-0. Né? Vamos. 1-0 pro São Paulo? 1-0 pro São Paulo contra o Santos. E já sabe que o resenha não é segunda. Vai ao ar quarta, Vai ao ar quarta, a gente grava aqui na terça, porque tem o jogo do São Paulo. E você, o que você achou? Qual é o papel do São Paulo? Qual é o papel do Rogério? Qual é o papel dos jogadores? Escreva aqui, divide com a gente, porque a gente vai ler semana que vem. Dá um like, se inscreve no canal e faz a porra toda. Vamos nessa, senhoras e senhores. Mais uma live do Resenha 236. Se gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Se inscreve, dá um apoio e vem na live aqui com a gente, que hoje eu e o Caio a gente vai responder muitas perguntas. Muitas. Então vamos nessa, senhores. Eu vou começar respondendo aqui, eu acho que ele foi irônico. O William Spartan fala, boa noite para o Caio otimista. Eu sigo otimista, falei no primeiro bloco que o São Paulo está dentro do planejado, pontuando fora de casa contra o Red Bull, infelizmente perder para o Flamengo, que hoje é a nossa realidade, e ganhando em casa do Atlético Paranaense. Para mim está tudo dentro do planejado e o São Paulo jogou muito melhor contra o Red Bull do que vinha jogando. Mais um torcendo contra o São Paulo para te encher o saco, então, basicamente. Para ter a razão e não... Tipo isso. Ficar pensando no Caio quando toma 2-0 para encher o saco. Exatamente. Muito bom. O Ismael Macedo, 007. O Luciano merece banco ou ser titular? Olha, eu acho que merece ser titular, mas no seu devido momento. Eu acho que ele está apostando no Éder. O Éder deu uma resposta positiva no último jogo. E também não dá para estourar o Luciano. O histórico de lesões mostra que tem que ter calma com ele. Ô, Diogo Lopes, eu vou ler, mas espero que seja a última vez que você faça isso, comandando 300 e as mesmas respostas. A mesma pergunta. Dani, Caião, vocês acham que o São Paulo vai virar SAF? Cara, eu acho que vai, mas eu acho que vai demorar.
Nos últimos? Eu acho que vai demorar pelo menos mais uns 2 anos aí para virar, mas eu acho que vai. Dá o like aí, seus perninha, boa! Boa! O Vitor Fernandes pergunta, o Dani não tá hoje, o Dani tá num compromisso de trabalho. Você chegou a ver a camisa de goleiro que vazou aí na internet? O que você achou? Cara, opinião de torcedor e não de consultor de moda, eu achei médio. Eu também, sabia? O Dani falou, nossa, adorei. Porque sempre tem... Não, a verdade é que essas camisas de goleiro eu não tô gostando. Eu não gosto. Eu gosto de uma coisa mais básica. E um pouco mais personalizada. Me parece que é um padrão meio amplo demais, sabe? O Diogo Lopes fala, Caio, eu te amo, desculpa por mandar vários. Também te amo, cara. Boa. Vai. Não, esse negócio da camisa de goleiro, não tô falando do Dani, etc e tal. Mas tem muita gente, todo mundo vai falar que não gosta, os caras vão falar que gostam só pra defender um conceito e tal. Então é uma questão um pouco de gosto e não comprarei desta vez a terceira camisa. O SPFC Maílson, que participa bastante, Caio, Rigoni e Neves estão sendo queimados, nunca jogam, concorda? Cara, o Rigoni tem entrado e tem entrado mal. Muito mal, aliás. Eu gosto pra caramba do Rigoni. Inclusive, a última camisa do São Paulo que eu comprei foi do Rigoni. Eu acho que tá aí o problema, porque eu compro a camisa e o jogador para de jogar. Ele tem tido oportunidade, agora não tá correspondendo, cara. O Gabriel realmente é uma incógnita. A gente falou aqui no primeiro bloco do Marquinhos também. A gente não acompanha o treino, cara, por mais que a gente goste, que queira, algo deve acontecer no treino, porque falavam que o Rogério estava queimando o Wellington, de repente o Wellington começou a entrar, jogou e não saiu mais. Então eu não acho que o treinador quer queimar jogador A ou B, eu acho que ele quer colocar os melhores em campo, se não tá colocando. E às vezes eu acho que o Gabriel Neves mistura um pouco as características de muitos jogadores e não tem a dele. Isso que às vezes eu acho. Acho que ele não marca que nem o Luan, ele não sai pro jogo que nem o Nestor, ele não tem... Ele até tem uma visão boa, mas assim, falta uma característica do cara, sabe? Assim, o cara faz isso bem. Ele tem um bom passe, mas... o Nestor também sai bem, o Pablo vai bem, o André está se provando, então não sei também. O Tadeu Maia fala fora Adidas, eu também acho que os caras estão... Então... Eu ia te perguntar uma coisa, já que o Junks Resenha ali não tá no ar, inclusive pode seguir lá no Instagram que eu não faço nada. Por que do último jogo, eu ia até te perguntar, puta merda, agora até me perdi aqui. Do Rogério Ceni, o que houve com a calça da Under Armour e o casaco da Adidas, porra? Cara, explica um pouco essa uma boa. Ou uma opinião, ponto. Não sei, o que houve? É bagunça? É recado? É o quê, porra? O Rogério não dá ponto sem nó. Não dá ponto sem nó. Ele já Nunca fez 200 jogos com camisa e calça jeans. 200 jogos. Será que tá faltando uma camisa pro cara? Uma calça? Eu acho que não mandou tem a ver com o fornecimento da Adidas. Eu acho que quem tá pisando na bola é a Adidas. Muita gente fala, é uma bagunça o São Paulo, que realmente a gente não está excluindo a bagunça do São Paulo, mas se você olhar aí, o Rogério várias vezes usou polo e calça jeans, usou camisa e calça jeans. Camisas neutras. E se ele optou por usar uma calça da Under Armour, é porque a Adidas está pisando na bola e não precisa ir muito longe. Tenta comprar uma camisa pro seu filho, que é menor que 8 anos. Tenta usar a fonte nova. Então, assim... A distribuição tá péssima. Você, como torcedor, deve saber muito bem a qualidade do serviço que a Adidas tem apresentado. Então, eu diria que é um recado do Rogério Ceni, mas é um palpite meu, não uma informação, tá? E um contrato muito mal feito novamente. Não, isso... A Adidas se baseia num contrato horroroso e faz uma prestação horrorosa, mas é o mínimo que está exigido dela. O contrato foi muito melhor para a Adidas do que para o São Paulo. A Adidas cumpre o mínimo do contrato e é isso. Exato. O que vocês acharam? Você assistiu o jogo o passado contra o Juventude? Caralho. O Nossama de Teresina. Não. O que você achou do comentário do jogo do São Paulo pela Amazon com o Thiago Leifert e o Caio Fraco. Você achou fraco? Não, eu achei mentira. É uma opinião muito, muito superficial para falar isso. Eu achei que não precisa da cara dos dois na imagem. Eu acho que não precisa colocar a foto do Leifert e do Casimiro lá em cima. Não precisa, só a voz a gente sabe.
e eu acho que esses dois são um pouquinho genéricos demais. Eles fizeram um react, né? Exato, eles estão mudando um pouco. Eles estão tentando mudar o formato da transmissão. É que eu gosto bastante dos dois, então eu fui com bons olhos, sabe? Eu gosto também. Mas eu entendo que no primeiro tempo, principalmente, a transmissão ficou muito parada. Alguns momentos, tipo, a bola aí, ele olha lá, chutou de longe. Não era uma narração, virou um react mesmo. E ainda mais num mata-mata, que eu acho que precisa ter um pouco da questão do rádio, né? Tipo, defendeu! Que absurdo! Tipo, uma coisa assim um pouco mais... eu acho que eles são muito generalistas, cara. Narrar o jogo do Botafogo, do São Paulo, do Mossoró e da seleção do Chile, você acaba sendo um pouco menos detalhista do que ver com o Eduardo Afonso, alguém Também por acho. trás numa tem duas boas aqui. Uma ruim, o Patrick Peixoto. Caio passa muito pano pro Rogério. Não gosta, não vê. A escolha é sua, trouxa. A Karen Andrade, ela fala assim... Tá sempre aqui com a gente, a Karen. Sempre. Ela fala, o Arboleda como capitão. Vocês concordam com a escolha? E a gente falou um pouco do Arboleda aqui no primeiro bloco. Eu achei uma pergunta interessante. Boa, Karen. Quer começar respondendo? Responde você. Karen, eu acho que é uma pergunta excelente e acho que passa... aqui, brincadeira. Os dois. Pela tentativa do Rogério de responsabilizar e dar um pouquinho mais de... responsabilidade pro cara. Passar como capitão, como um exemplo. Você não pode fazer esse tipo de coisa sendo capitão, você tem moral para ser. Então acho que passa um pouco mais assim de responsabilidade pro cara. Eu acho que é uma mensagem mas assim... por outro lado... Você não pode atrasar, você não pode fazer mas isso. E por outro lado, porra, o cara pisou na bola e você dá tarja. Já deu para todo mundo, né? A tarja. Tarja. Desculpa, o Rogério não sei, dá pra quem quiser. Mas a tarja já foi de muita gente. Eu acho que hoje tá rodando para ver que todo mundo pode ser este líder do elenco de uma forma dividida. Mas da Arboleda tem que ter uma conversa a pé de ouvido. Concordo. Guilherme Santos, Caio, você ainda acha que o São Paulo vai ganhar a Copa do Brasil? Sim! Ele ainda faz kkkkkk. Quando eu disse a primeira vez aqui... Isso aí. Quando eu disse a primeira vez, eu disse que o São Paulo ganharia a Copa do Brasil como a Itália ganha a Copa do Mundo. É perdendo, é empatando, é jogando mal. Passou no saldo de pênaltis, gols. aí perde 6 pênaltis, aí os caras perdem 7. Eu disse que o São Paulo seria campeão assim, eu não disse que seria campeão fácil. O Juventude deveria ter eliminado o São Paulo. Não eliminou, deu chance pro campeão. O São Paulo vai ganhar a Copa do Brasil, pode printar. Como ele chama, Gabriel? Gabriel Santos. E quero estar errado, Gabriel. Eu tenho opinião diferente e respeito. Não sei se São Paulo vai ganhar, acho que não. E quero estar muito errado, para o cara vir aqui e falar, falei. E é isso, cara. Tem que viver de momento mesmo. São Paulo está precisando um pouco disso. Jungs, o Fernando Abad, ele pergunta, o que vocês acham da saída do Rui Costa para o SAF do Bahia? Estão dizendo que o grupo do City vai comprar o Bahia e estaria conversando com o Rui Costa. Sim. Acho que primeiro precisa concretizar, né? E segundo, cara, o coitado do Rui Costa não apita nada, velho. A gente tem o Belmonte comandando o futebol, cara. Enfim. Inclusive comandando de uma forma irregular, né? Hoje o Alexandre de novo postou todas as infrações que estão cometidas dentro do estatuto. Cara, é difícil. É uma situação muito ruim pro São Paulo. O Lucas Henrique faz uma pergunta assim. Qual é seu time titular hoje, Caio? Hoje? Hoje não joga. Próximo. Jandrei, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Wellington. E a gente tem um problema na saída de bola aí. Pablo Maia, Nestor, Igor Gomes e Luciano, Éder e Caleri. Bom time. Esse é meu time. E o seu? Time. Quer responder também? Meu time passa por aí sem o Nestor com o Luan de volante e no lugar do Luciano eu gostaria de ver o Rigoni. O MV7 fala, o Nicão é o pior camisa 10 dos últimos anos. Não pode esquecer do batuqueiro abobado, que além de ter sido um bosta, ainda fica falando merda por aí. Saiu do mel, foi pra bosta contra idiota. Mas sim, o Nicão vem muito mal pra ser o nosso camisa 10. Senhora. E olha que num desses dois jogos, eu nem lembro qual, eu achei que ele foi menos pior. Ele participou, cruzou, foi até substituído. Esse agora. Acho que foi o último, mas nossa. Esse agora. Péssimo. Você ouviu a história do Pastore? Mas, cara,
Posso falar? Vendo não cola, um monte de canal assim, pra ganhar 700 pau, esquece. Já falou que não tem a mínima chance de viabilidade financeira. E eu não traria, cara. Vamos de Anderson mesmo, né? O Patrick Peixoto quer atenção, então eu vou te dar um pouquinho de atenção. Patrick, ele tá falando que eu passo pano, otário. Chupa. Fornecedor de camisa ideal? Falem do empréstimo que o São Paulo fez, né? O Fernando Abad pergunta. Importante. Quer falar? Puta, cara. Fernando, pergunta importante, pergunta muito, muito importante, cara. Acho que é uma dívida de 700 milhões. São Paulo pediu um empréstimo relevante e deu em troca, cara, a participação na cota de TV do Campeonato Paulista de 2023. Então, para dar como garantia desse empréstimo, cara, acho que assim, tudo errado. Bola de neve, tudo errado de novo, trazendo medalhões custando caríssimo, aumento da dívida, cara, realmente preocupante. Se fosse um país sério, São Paulo tinha séria chance de ser punido de uma forma financeira. É um fato, mas a gente tem que entender que o São Paulo tem dívidas de curto prazo. Tem. E essa pode ser uma jogada de extensão da dívida. Então a gente não sabe quais são os juros, porque se o São Paulo está pagando agora 20% de juros de uma dívida lá de agora, e de repente consegue uma negociação melhor para saldar essa dívida agora e jogar um pouco lá para frente, pode ser uma jogada fiscal interessante. Perfeito. Mas vindo do São Paulo a gente espera sempre o pior. O que te leva a crer que pode ser desta vez uma grande jogada financeira do São Paulo. Mas realmente preocupante. E é uma equação difícil, né? Até complementando. Se não faz isso, faz o quê? Tem que vender a base. Tem que vender a base. O que o cara faz? Vai acontecer. Vai acontecer os dois. O Thiago Gadelha afirma, Caio, eu troco a Copa do Brasil pela Sul-Americana. A final é aqui no Distrito Federal, é verdade. A final da Copa Sul-Americana é em Brasília. Eu gostaria de ganhar a Sul-Americana também. Um pouco egoísta esse ponto para ver em casa, mas acho que de título a Copa do Brasil é mais importante. O Ricardo Rezende, os 50 milhões recusados pelo Sara, tá fazendo falta. Cara, a nossa salvação vai ser a venda do Antony. Torçam para. Já foi o técnico do Ajax pro Manchester. Ele deve ir mesmo e o São Paulo deve ganhar uma boa grana, cara. Desculpa, é o Antony ou o Neres? É o Antony. Desculpa, o Neres já foi lá, tá em Kiev, lá na cagada. O Diogo Lopes quer saber, Caio Junks, o que vocês esperam do jogador André Anderson? Eu achei que ele entrou bem contra o Flamengo e já não achei que ele foi tão bem no segundo jogo. Eu não sei muito bem o que esperar, cara. Cara, eu espero o mesmo que os outros. Nada. Tá esperando o quê dos outros, né, cara? Eu acho que... E eu acho que, desculpa, na pergunta passada ele perguntou da grana... Pergunta passada ele perguntou. A grana do Sara ia sumir, cara. Então é melhor não vender. Não tô falando que ninguém ia roubar, não tô falando isso. Falando que mas é que é tanta dívida que você não ia... Não é que assim, a dívida de 600 milhões o cara chega, agora com 50 virou 550. Não, ela some, ninguém sabe. Então é melhor ficar com o atleta. O Jailson Lima, ele fala, o Arnaldo Ribeiro disse que o Carlos Belmonte, diretor de futebol, acaba de afirmar que o clube anunciará renovações de contratos importantes. O Luciano vai renovar. O Luciano já está fechado. A outra eu não sei se são... Porque eu li mesmo que ele falou renovações importantes para o elenco. A do Luciano já está encaminhada. Será que é por isso que ele estava no banco? Nossa dúvida? Eu acho que pode ter alguma questão, porque já estava tudo acertado, o São Paulo acertou a todas as bases e ele não assinou ainda porque acho que queria a dívida antiga do clube. Que tá todo direito. Justo. Que é todo direito tá dele, exato. Pro cara, e mais uma vez ele é o Belmonte é um diretor que está legal no cargo, é importante frisar isso. Miranda e Éder também estão em fim de contrato essa temporada, o Caio Silvano. Vocês renovariam? Com o Miranda e com o Éder? Eu não. Nenhum dos dois? Nenhum dos dois. No final desta temporada eu não renovaria. Eu não estou falando que eles não prestam ou que eles não são bons, mas eu acho que é um ciclo que está se encerrando para ambos. Eu acho. Eu acho que o Miranda tem chance de recuperar um pouco o ritmo e etc. Mas, cara, eu acho que passa pela renovação do São Paulo, do ciclo também. Cara, o Miranda, eu queria esperar mais um pouco para responder isso, porque eu gosto muito do Miranda, eu falo sempre que ele é o nosso último ídolo de primeira prateleira em atividade. E né?
E eu queria esperar mais um pouco para responder. Nesse momento, acho que eu não renovaria com nenhum dos dois. E se fosse renovar com alguém, seria com o Éder. Não pelo salário que ele ganha, obviamente. Pois é. Porque o Roberto Cristiano, por que o Belmonte está ilegal no cargo? Porque no Estatuto de São Paulo diz que precisa ser profissional da área e que conselheiro não pode ocupar esse cargo. E ele não é profissional e é conselheiro. Então ele está infringindo 2 regras do Estatuto do São Paulo. Por isso que ele está... Miran Araújo, Kai Junks, vocês consideram o Luciano ídolo? É que eu acho que ídolo é uma questão pessoal, né? Eu não acho ainda que ele é ídolo do clube, da instituição, como a gente lista aqui, sei lá, Luísio, Leandro Guerreiro, Rogério, Hernanes. Eu acho que ele ainda não é ídolo do clube, mas ele é ídolo de muita gente e eu acho que com todo direito. O Luciano fez o gol do nosso último título aí, do nosso único título nos últimos 10 anos. Então, eu acho que eu entendo muita gente achar que o Luciano é ídolo. E tem gente que põe ídolo que ganha título, tem ídolo que dá voadora, tem vários tipos, né? Eu acho que essa é uma postura que a gente está carente há muitos anos e vale pela briga, pela entrega, mas eu acho que precisa um pouquinho mais também para ser ídolo. O Ricardo Jorge, ele fala, essa exaltação do Ceni contra a arbitragem premeditada para inflamar os jogadores contra a apatia deles, cara, talvez, e eu gostei bastante do discurso pós-jogo do Rogério. Para quem não viu os bastidores da SPFC TV, ele fala, cara, o resultado foi um empate e tal, mas a gente criou 16 chutes, a gente marcou pressão, foi difícil marcar pressão, tem que jogar sempre assim. Eu vejo ele tentando inflamar os jogadores, sim. Junks, a última aqui, que a produção já levantou a mão, o Maílson de novo. Caio, eu moro em Recife e estou para ir ao Morumbi pela primeira vez. Alguma dica? Setor? A dica é nos pontos corridos. Para a primeira vez é sempre importante, né? Um jogo, pontos corridos. E arquibancada, né? Vai na arquibancada, que é a festa do povo. O setor amarelo, que é o setor popular às vezes, ou o azul, que está sempre cheio, ou até mesmo na laranja, que a torcida uniformizada fica lá cantando, então acho que vale a pena sim. O Gabriel Nolasco, eu acho importante, ele sempre participa, eu vou dar essa moral aqui. Ele fala, essa diretoria cometeu o mesmo erro do anterior, contratando um jogador bom para comprar elenco e entrega 10 com salário de protagonista. Olha, essa diretoria, além desse erro, vem cometendo um monte de erros da anterior. A gente pode aqui citar vários, o próprio Belmonte está ilegal no cargo, salários atrasados que não deveria aumentar a dívida do clube ao invés de diminuir, estourando receita, são várias. Continua com a Total Acesso, que a gente reclama aqui de problemas, então... E até um exercício interessante no Nolasco, e todos aqui, por favor, depois põe no Google Image e põe Júlio Casares alguns anos atrás... ou esses diretores, não existe uma nova diretoria. É a turma que sempre esteve lá repetindo os erros do passado. O novo refis não saiu, o Daniel Alcayama pergunta isso, porque também é uma promessa. E a última mesmo que essa eu achei boa. Wagner Jubunski, é mais fácil acertar a escalação de São Paulo ou descobrir que canal vai passar. Tá foda mesmo. Os caras passando até na Disney lá, não sei nem onde assistir isso aí. Boa, The Junks. Encerra aqui, encerra ali então, pessoal. Semana que vem a gente volta, o Dani vai estar aí. A gente não grava na segunda porque tem jogo contra o Santos, mas esperem aí. Boa! Encerrar aqui o quadro das perguntas do internauta, do Resenha 236. Obrigado pela participação. Quinta-feira e segunda tem jogo, haja coração e procura o canal aí que nem eu sei onde vai passar. O Resenha Tricolor vai chegando ao final, obrigado a você que nos assiste, gostou, dá um like aí, se inscreve, ativa o sininho, é importante pra gente. Eu tenho um abraço para dar aqui pro meu grande amigo Roberto Carlos, o cantor, tem até foto com ele, valeu Roberto Carlos, parabéns. Junks, quer mandar beijo, abraço para alguém? Esse sem montagem pra tia Ana Dácia. Um grande abraço, tudo de bom e é isso. Vamos em frente. Beijo do Magro, até a próxima semana e valeu!